A paz de Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abunde em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer a mensagem profética para a sua vida. E eu quero ler a passagem que nós lemos ontem, né? Porque estamos com o tema a amizade com Deus, né? E estamos aí numa mensagem de 3 dias. Pregamos ontem, né, a mensagem com o tema tornando-se amigo de Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre o tema desenvolvendo a amizade com Deus. Mas vamos deixar o texto, né, que nós estamos deixando aqui, que é o capítulo 3 de Provérbio, versículo 32, que diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Então, aqui está o texto que nós estamos deixando para a nossa meditação, né? E hoje queremos falar sobre o tema desenvolvendo amizade com Deus. Na verdade, a amizade com Deus não acontece por um acidente. É necessário que gastemos tempo e energia para buscar essa amizade com Deus. Não é simplesmente nós dizermos que somos amigos de Deus. Primeiramente, como já repito, temos que desejar, nós temos que gastar tempo, né? Hoje em dia, com essa correria toda que as pessoas têm hoje, dificilmente elas vão desenvolver uma amizade com Deus, por conta que não tem tempo para poder estar a sós, como falamos ontem, para ter um devocional com Deus, né? Então é muito importante isso. Então vamos lá? Em primeiro lugar, como desenvolver amizade com Deus? Primeiramente, ser sincero para com Ele. Deus não espera que ninguém seja perfeito, mas Ele exige que sejamos sinceros. Sinceridade está acima de tudo. Deus sabe, meu amado, Deus sabe, minha amada, que nós não somos perfeitos. E por conta disso, Ele não vai nos julgar pelas nossas imperfeições. Agora, o que Ele não admite é nós não sermos sinceros. A diferença entre Davi e Saul foi exatamente essa. Saul não foi sincero com Deus, mas Davi, mesmo em tantos erros que ele cometeu, ele foi sincero com Deus mediante todos os seus erros, né? Então, sinceridade, na verdade, implica transparência e autenticidade. Nós temos aí o exemplo de Abraão, que nós falamos ontem, nós temos o exemplo de Davi, que nós falamos ontem, que foram sinceros com Deus. Davi, então, se nós formos ler os seus salmos, você vai verificar a tamanha sinceridade que Davi tem para com Deus. Davi não escondeu tudo que está no seu coração, ele joga para fora para Deus. É isso que Deus quer da gente. E a oração, na verdade, ela precisa estar dentro desse parâmetro de sinceridade, né? Sinceridade. Observe o que o nosso amigo Jó, né? Você sabe que Jó, na verdade, ele passou por todos os problemas da vida dele. Mas Jó, ele, mediante tudo isso, até mesmo ele sempre estava, né, colocando, né, a sua sinceridade para com Deus. Olha o que ele diz aqui no capítulo 17, no versículo 11. Olha só: os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Ele está jogando para fora o que ele estava passando. Está dizendo que os dias dele estão passando, né? A dor dele está aumentando, né? Ele está se colocando como inútil a cada dia, mediante a situação que está vivendo, e assim por diante. Então, em primeiro lugar, vocês aqui dá a entender que ele precisa de sinceridade. Eu tenho que ser rápido por causa do nosso tempo. Segundo lugar, como desenvolver a amizade com Deus? Valorizando o que Deus valoriza. Então, para que nós tenhamos uma amizade com Deus, para que nós venhamos desenvolver isso, precisamos também entender
O que Deus valoriza? Quais são os princípios que Ele zela? Porque às vezes nós achamos que estamos amigos de Deus, estamos desenvolvendo amizade com Deus, mas nós não valorizamos os seus princípios, não valorizamos a sua palavra, né? E isso é muito ruim, né? Então, amigos, eles se importam com com o que é importante para outra pessoa. Se eu sou amigo de Deus, eu vou me importar com as coisas dele. Eu vou valorizar as coisas deles. Observe que o apóstolo Paulo, né, ele deixa um exemplo aqui sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12, perdão, eu embolei aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz o seguinte: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, valorizando a pureza, a santidade, né? Também nós temos aí o Salmo 69, versículo 9, né? O salmista dizendo: pois o zelo da tua lei me consumiu, e as injúrias dos que te o travam caem sobre mim. E tá até o próprio Senhor Jesus Cristo, ou melhor, até os apóstolos, quando viram Jesus, né, quebrando as bancas dos mercadores lá do templo, eles usaram essa passagem: o zelo da tua casa me consome. Isto é, o respeito pela casa de Deus, respeito pelas coisas de Deus, respeito pelo cultuar, respeito valorizando os princípios dentro da igreja e etc. Isso é muito valioso também. Também nós temos aqui o terceiro ponto: como desenvolver a amizade com Deus. Terceiro lugar, concentrando-se em quem Ele é. Quando você se concentra em Deus, quem Ele é, a pessoa de Deus, nós também estamos valorizando e cultivando, desenvolvendo a amizade com Deus. A natureza de Deus é bem claro, é imutável. Por isso, independente das circunstâncias, de como nos sentimos, devemos nos apegar ao caráter imutável de Deus. Lembrar daquilo que é eternamente verdadeiro e que a respeito do próprio Deus, né? Que ele é bom, que ele me ama, ele está comigo, ele sabe porque as coisas que eu estou passando, né? Ele se importa e tem um plano para a minha vida. Tudo isso eu tenho que me olhar. Às vezes nós olhamos na Bíblia, como nós sempre pregamos aqui em Jeremias 29:11, onde nós vimos muitas mensagens sendo elaboradas nesse capítulo, nesse versículo, que Deus pensa as coisas boas a nosso respeito. Mas na verdade, na prática, para alguns casos aí, para alguns nossos irmãos, ou até mesmo para nós mesmos, no modo geral, nós às vezes vacilamos. Nós lemos que Deus pensa coisas boas a nosso respeito, mas nós às vezes murmuramos contra Deus. Então, concentrar do que Ele é, né? Agora, quando a vida de Jó se desfez, Deus, Ele permaneceu em silêncio. Mas mesmo assim, ainda Jó achou motivos para louvar a Ele. E aí, o que você faz quando você está passando por uma situação que passou Jó, né? E Jó, mesmo assim, louvava o Senhor. Vamos lá? Jó 10:12 diz o seguinte: a vida me concedeste a tua benevolência e o teu cuidado a mim me guardou. Ó, palavra de Jó. Ainda tem mais ainda, né? Aqui ele fala sobre o cuidado que ele sabia que Deus tinha com ele. Mesmo naquela circunstância, ele sabia o cuidado que Deus tinha com ele. Agora, também outro ponto também é quando ele vê Deus como todo-poderoso. Versículo o famoso capítulo 42:2, né, de Jó. 42:2 diz o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele é poderoso, nada pode frustrar os planos de Deus.
Deus não se frustra, Deus tem propósito. E se alguma coisa acontece conosco, porque tem um propósito definido por Deus, Também Jó também viu que Deus está no controle da vida dele. Vamos lá, Jó 34:13, que diz o seguinte, olha só, quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe contou o universo? Né? Então, ele está dizendo aqui, né, que ele tem o controle, ele controla tudo. Quem foi que fez o universo? Né? Quem entregou o governo da terra por Deus? Quem foi que confiou o universo? Deus sabe de todas as coisas, ele tem o controle de todas as situações da minha vida e da sua vida. Vamos ir rápido aqui para terminar. Aqui também, ele tem um plano para minha vida. Ele tem um plano para a minha vida. Olha o que diz aqui, Jó 23:14, né? Pois ele cumprirá o que está ordenado ao meu respeito e muitas coisas como que ainda tenho consigo, né? Deus ainda tem um plano para a nossa vida. Então ele fala aqui, né, que ele cumprirá, ele vai cumprir, né, o que ele tem para a nossa vida, tá bom? E por último, o tal conhecido, ele vai me salvar. Aí nós temos aqui o famoso 19:25, que diz: porque eu sei que meu Redentor vive, a fim de se levantará sobre a terra. Eu sei que ele vive, em meio a toda a situação que eu estou vivendo, mas ele vive, o meu Redentor vive. Tá ok, queridos? Então, Deus quer que você desenvolva a amizade com Ele. Então preste atenção de todos os tópicos que nós falamos aqui, todas as passagens que também falamos aqui. Eu tenho certeza que Deus tem muito ainda a falar contigo, tá ok? Deus te abençoe, que tenhamos uma segunda-feira abençoada, né? Estamos na época de carnaval, graças a Deus não tem festa de carnaval, e vamos continuar louvando e exaltando o Senhor, e até amanhã para mais uma mensagem profética para a tua vida. Deixa um lembrete, o céu é o nosso limite. Deus te abençoe.